Mais um BR Talks no ar. Sejam bem-vindos a essa série de entrevistas da Winworld Newsroom, só com lideranças brasileiras. Eu, Natália Toledo, sigo na tarefa de mostrar as iniciativas mais inspiradoras do meu país. A missão aqui é compartilhar com Portugal e com o mundo histórias e visões de líderes que fazem a diferença no Brasil. E no episódio de hoje, um engenheiro metalúrgico que construiu uma liderança voltada para inovação, empreendedorismo corporativo e novos modelos de negócio, hoje atuando em uma gigante da saúde suplementar no Brasil. Um negócio aqui é levar saúde para pessoas e também para empresas. Dante Lopes, Head de Inovação da Unimed Nacional. Bem-vindo, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Natália, eu que agradeço pela oportunidade de estar representando a área de inovação, levando essa bandeira para frente, falando da Unimed Nacional e falando de uns assuntos que mais despertam a curiosidade do pessoal. Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E quando a gente ouve essa palavra inovação, acho que vem um mundo de possibilidades na cabeça, né? A gente está falando do quê? Só de tecnologia ou não? Inovação tecnológica, inovação de gestão, agora aqui no ambiente corporativo, a inovação do da própria liderança, do produto em questão. Imagino que o território seja super vasto e, no caso, a gente está falando, por exemplo, de saúde, então quero também entrar nessa seara com você. Como é que você definiria, para começar, o trabalho de inovação? O que você faz, o que tem que ser feito? Trabalho de inovação. Eu acredito que o trabalho barra desafio de inovação, ele está muito associado a entender como os negócios funcionam hoje, como esses negócios se veem daqui X período de tempo, 5, 10, 15, 20 anos. Tem indústrias e indústrias, né? Tem alguns que não conseguem olhar muito mais para frente, outros que conseguem olhar mais para frente. Eu acho que o trabalho de inovação é conciliar esses dois universos que a gente vive hoje, entender a jornada que nós precisamos cumprir para chegar no amanhã, e esse amanhã pode ser os 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos, e fazer com que esses mundos se falem. Então, eu gosto muito de um tema, inclusive é o tema do meu segundo livro, chamado Inovação Ambidestra, inclusive, que é aquela inovação que é capaz de entregar resultado para o negócio hoje, mas não deixa de olhar para a construção do negócio amanhã. Então, eu acho que o trabalho do profissional da inovação, o trabalho da área de inovação numa empresa, é fazer essa conciliação desses universos, gerar esses resultados de curto, médio e longo prazo, sem nunca perder de vista a sustentabilidade das ações que são empreendidas. O que acontece, eu ouço muito falar por aí, que eu chamo de inovação de palco, muita revista, muito aquela espuma da inovação, mas que na verdade são só 5% do que de fato é inovação. Existe 95%, na minha opinião, que é da prática, que é trabalho que não vai para a mídia, é o trabalho que não é publicado, são os bastidores do que a gente faz no dia a dia em uma área de inovação como a nossa. Então eu defino muito na associação desses universos e ajudar a pavimentar o caminho, com foco em resultado sempre, curto, médio e longo prazo. Inclusive, como eu mencionei, a Unimed Nacional é uma das maiores operadoras de saúde do país. Ela tem décadas de atuação aqui, diferentemente das health techs, né, que estão surgindo agora recentemente. Já tem estrada, já tem um mercado trabalhado por trás. Trazer essa inovação numa empresa já consolidada é um desafio a mais? Ela é de fato um desafio. Eu não sei se é um desafio a mais, mas é de fato um desafio. Porque por ser uma empresa já estabelecida, uma empresa com muitos anos de atuação, uma marca muito relevante para o Brasil, maior cooperativa médica do mundo atuando aqui no Brasil. Acho que são processos estabelecidos, estruturas já bastante definidas, e a inovação ela vem com esse objetivo de ajudar a acelerar esses processos, não necessariamente mudar, quebrar, modificar, acelerar esses processos, mostrar que existem outras formas de trabalhar. Nível pequenininho, começa pequenininho, devagarzinho, escala e vai levando isso para a organização como um todo. Então eu não acho que é um desafio muito diferente, é um desafio que tem que respeitar as estruturas, da mesma maneira que o trabalho de inovação é ajudar a pavimentar o caminho do futuro. Trabalhar numa empresa desse tamanho, a gente também tem que entender que tem coisas que a gente não consegue fazer como uma startup, como uma health tech, por exemplo, ou qualquer outro segmento, mas falando aqui do nosso segmento especificamente, é mais nessa linha. E tem outras coisas que a startup também não consegue fazer, né? Qualquer iniciativa que nasce dentro da Unimed Nacional, nós estamos falando de uma empresa de 11 bilhões de faturamento, mais de 2 milhões de beneficiários, qualquer coisa que nasce aqui dentro é muito grande.
E para uma startup se tornar grande desse tamanho, ter esse acesso, essa capilaridade, é muito difícil. Não é que não dá para fazer assim, tanto que a gente tem vários exemplos no Brasil e fora, mas a gente já nasce com uma marca relevante, a gente já nasce com presença em 85%, 86% do território nacional. Então você tem uma série de desafios positivos. É como que você lida com isso no dia a dia para viabilizar. Tem as nuances, tem que navegar pela corporação, tem que navegar pelo organograma muito bem navegado, respeitar determinados limites de que dá ou que não dá para fazer. É um setor altamente regulado, tem uma questão muito diferente de algumas outras indústrias, mas já nasce muito substanciado. Então, se o encaminhamento e a estratégia está definida, como é o nosso caso, facilita demais. Eu acredito que uma empresa do nosso porte, no nosso segmento, por já estar bastante estabelecida, tenha mais vantagens do que pontos de atenção quando o assunto é inovação. Tanto inovação mais incremental, quanto inovação que tem um caráter mais disruptivo e eventualmente até novos negócios, construção dos próprios negócios. Sim, e antes da gente entrar, assim, para entender exatamente o que é essa célula de inovação que você gera, que está sob o seu guarda-chuva, queria te perguntar como é que se monta um time de inovação? Que background tem ao seu redor? Eu sei que você é engenheiro de formação, primeiramente. Mentes que estão pensando em inovação, eu imagino que tenham ter backgrounds diferentes. Como é esse bastidor da tua equipe? Legal, excelente pergunta. Você sabe que recentemente eu participando de uma mesa redonda me fizeram essa pergunta e me fez refletir porque eu nunca tinha parado para refletir. A minha própria jornada ela é muito na linha do descobrir ao longo do caminho. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei em processos industriais no começo da minha jornada, lá em 2011, como trainee na Votorantim Metais, hoje nem existe mais, hoje chama Next Resources. E por acaso caí na área de inovação que chamava tecnologia industrial, não era tecnologia da informação, era tecnologia industrial. E ali que eu descobri, eu não entrei para trabalhar com inovação, eu entrei na verdade para trabalhar com um cara que era fantástico, respeitava demais, tive a oportunidade de voltar para a empresa que eu havia sido estagiário como trainee de inovação, na verdade de tecnologia, aí que eu me descobri e foi aí que a inovação entrou no meu radar. Eu acredito muito na diversidade das mais possíveis variáveis que a gente tiver a possibilidade de da onde vem, do que construiu, família que teve, do que formou, não formou. Eu costumo, hoje na hora do almoço, estava comentando só com colegas de trabalho aqui, que nenhuma entrevista de emprego eu pergunto o que a pessoa é formada ou o que deixou de formar. Não me preocupa muito, o que me preocupa é mais a jornada, o que ela construiu, os desafios que enfrentou e como se comportou ao longo dos desafios, principalmente quando saiu fora do plano que ela tinha para ela, para a trajetória que ela havia desenhado. Então, eu acho que tem que ter uma multiplicidade, uma pluralidade muito grande. E está muito aberto para o novo. Eu gosto muito de um termo que chama curiosidade intelectual. Na área de inovação, se você não é curioso intelectualmente, se você não se desafia o tempo inteiro a aprender coisas novas, parece clichê isso, né? De, nossa, o cara tem que se desafiar o tempo inteiro. Mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Por mais que seja clichê, aquela questão de um guru vai lá e fala alguma coisa, na prática todo mundo fica muito acomodado. E na área de inovação, se você se acomodar intelectualmente, alguma coisa está errada, alguma coisa talvez não vá conseguir se encaixar no longo prazo. Talvez você vai conseguir operar no negócio mais no dia a dia, mais incremental, mais melhoria de processo, melhoria contínua, do que realmente a inovação que agrega valor, novos negócios, produtos, tecnologias e etc. Então, eu acho que essa combinação é importante. Um time que tenha visões diferentes para que as ideias colidam, não somente para a gente buscar consenso, mas que as ideias colidam e a partir dela a gente possa chegar em melhores entendimentos e rotas, é fundamental. E para isso tem que ter também a cabeça aberta no sentido de a sua opinião nem sempre vai prevalecer. Talvez a sua opinião e a de ninguém mais vai prevalecer. Na verdade, surgirão novas opiniões a partir desses debates e é isso que enriquece a inovação. Então, background, da onde vem, o que fez, eu acho pouco relevante. É claro que contribui. Em determinados aspectos da inovação é legal você ter formações técnicas, né? Ou pelo menos cursos de mais curta duração, às vezes design, às vezes programação, às vezes finanças, por que não, né? A gente fala muito de inovação, novos mercados, como é que eu faço dimensionamento, M&A em alguns casos, que é um caso que a gente está entrando muito fortemente agora, 2023 para frente. Então, acho que essa combinação também é importante. Aspectos técnicos são os que menos me preocupam. É mais a questão de curiosidade intelectual, respeitar a opinião do outro, saber que nem necessariamente a gente vai conseguir materializar os planos que a gente trabalhou, então gestão da mudança, gestão da expectativa, que eu gosto muito da frustração, né? Eu geralmente vou falar sobre inovação, primeira coisa que eu falo, legal inovação, né? Você vê em revista, você vê um Elon Musk, você vê um Jeff Bezos, você fica super empolgado.
Agora, o que eles não te contam é que a inovação é muito a respeito também de como você lida com a frustração que a não inovação te gera. Nunca você vai encontrar uma empresa que consiga materializar 100% das inovações propostas ou das iniciativas propostas. E aí, o que você faz com a frustração? Então, o profissional que trabalha com a área de inovação de fato pura, genuína, não a melhoria contínua, a pura, porque a melhoria contínua não é menosprezando, não, muito pelo contrário, tem um papel muito nobre, mas tem resultados mais previstos, ciclos mais claros, até de duração. Na inovação, isso acaba não acontecendo muito, principalmente quando a gente caminha para o transformacional, o disruptivo. Então, você tem que saber lidar com a frustração. E se você se abala quando alguma coisa que você fez e era seu filho, que você idealizou, não dá certo, e você sofre com aquilo, a gente precisa trabalhar muito rapidamente com isso, porque se a frustração é uma constante na vida do profissional da inovação, talvez a inovação não seja para aquele profissional. Tem que saber lidar demais com a frustração nesse nosso horizonte. Então, acho que esses são alguns elementos que eu traria para quem quer trabalhar na inovação, quem quer fazer essa composição. E o nosso time agora está crescendo, nosso time dobrou de tamanho do último ano para agora, e é muito repleto, assim, tem de tudo. Tem 2 posições abertas ainda, mas a gente está buscando quem possa não receber a informação e achar que ela é devida, assim, cara, vou fazer exatamente como foi pedido. Não, muito pelo contrário, aqui é só orientação, vamos construir juntos a nossa rota. O como eu não gosto, eu gosto de construir a ideia, o como fica para cada profissional que a gente traz para o nosso time. E imagino que para lidar justamente com as frustrações, tanto da sua equipe quanto das outras lideranças que compram as ideias, né? E os colaboradores da empresa inteira, porque isso vira um projeto de todos. Aí a cultura tem que estar fortalecida, que é ela que vai segurar a frustração, né? Exato. E aí falar em inovação é falar de construir uma cultura de inovação. A gente sabe que isso não acontece da noite para o dia. Esse também é seu foco. Esse também é o nosso foco aqui na área de inovação. A nossa área de inovação chama tronco, com K, fazendo alusão à célula tronco, né, que pode se desdobrar em várias outras células do organismo humano. Aqui na nossa área a gente está estruturado hoje de maneira super alto nível aqui. Cultura de inovação foi a primeira área que nós conseguimos, de fato, aprovar uma vaga, além da minha própria vaga, quando eu vim para estruturar a empresa em setembro de 2020, então é uma área super recente. Então, cultura de inovação, que é trabalhar com o desenvolvimento dos nossos mais de 1.800 colaboradores, é trabalhar com formação em coisas mais técnicas, aspectos mais técnicos, ferramental, trabalhar com conceito, trabalhar como a gente lida com frustração, dentre outros aspectos da inovação. Não gostaria de deixar um tom muito negativo, porque não é só uma questão de pontuação mesmo. Claro. Mas trabalhar programa de ideias, a gente tem um programa muito sólido de formação de embaixadores na inovação, tem que se capacitar, tem que ser certificado, tem que ter participação mínima, tem que fazer um projeto de verdade aplicado à área dele, conseguiu entregar com sucesso, é certificado, é uma celebração, então isso nós estamos, que eu gosto de falar, nós estamos formando uma legião de intraempreendedores ou empreendedores corporativos hoje. E as outras 2 áreas, transformação digital, eficiência operacional e inovação aberta, novos negócios, novos modelos de negócio, CVC e CVB. São essas as estruturas. Mas se eu não tenho uma cultura de inovação estabelecida, que as terminologias que a gente costuma utilizar sejam conhecidas, que os conceitos, os métodos, as competências mais alto níveis não sejam compreendidas dentro da empresa, fica muito, não que não dê para fazer, mas ficaria muito mais difícil. A nossa vantagem como área de inovação é que nós temos uma alta liderança hoje, encabeçada pelo Luiz Paulo, que é para quem eu respondo como responsável pela área de inovação, já tem isso no DNA há muitos anos. Então isso facilitou demais, né? Não precisei passar por um processo de convencimento a respeito da importância. Já partimos desse ponto. E vamos executar porque a gente tem muita coisa para fazer em pouco tempo. Então vamos acelerar, vamos fazer essa construção. Para a gente deixar essa conversa mais palpável, assim, trazer uns exemplos práticos, que iniciativas inovadoras em saúde você tem trabalhado, você tem feito e visto também pelo Brasil? Legal. Essa pergunta é muito boa. Tem coisa que eu posso falar, tem coisa que eu não posso falar. Então eu vou falar o que eu posso, tá? Para não dar um spoiler que eu nem poderia. Inteligência artificial, talvez seja top 3 assuntos do mundo hoje, né? O chat que surgiu recentemente, Google lançando a dele e não dando certo logo no começo, etc. Então, inteligência artificial, machine learning, está fortemente no nosso radar.
A inovação aqui na empresa teve a oportunidade de liderar 2 grandes projetos de inteligência artificial, mais uma vez em colaboração com outra área, e é a inteligência de dados, com o time de TI. Importante dizer, inovação não necessariamente é só tecnologia, por isso até que a área de inovação na Unimed Nacional não está debaixo de uma frente de tecnologia. Nós estamos direto com a presidência para facilitar e para realmente quebrar essa estigma até de inovação tem cunho tecnológico. Não necessariamente, aqui a gente não olha só para a tecnologia. Mas esse caso específico que eu estou dizendo é de tecnologia, em parceria com o time de dados, que a gente trabalha para trazer esses algoritmos, evoluir esses algoritmos para trazer melhor experiência para os nossos clientes, ter uma experiência mais fluida, processos que o cara nem percebe o que está acontecendo por trás, tamanha a eficiência e a velocidade que a gente processa as informações, e trazendo para a mesa também o aprendizado que a máquina nos traz. Claro que a gente não está dizendo aqui de despersonificação ou um atendimento desumanizado ou que não tem a humanização envolvida. Muito pelo contrário. É aquilo que o humano não precisa fazer, uma máquina faz para que o humano possa dedicar mais tempo para cada um dos nossos beneficiários. Essa é o futuro do trabalho, todo mundo fala que a inteligência artificial vai dispensar muitos trabalhadores. Não sei se é o caso, a gente não vê acontecendo dessa maneira. O que a gente vê é que a inteligência artificial vem para fazer coisa que o que o humano não conseguiria fazer de maneira tão rápida, para que ele possa focar em coisas que a máquina nunca vai fazer, na nossa opinião. Então, a gente está trabalhando fortemente com projetos de inteligência artificial. Os primeiros projetos foram aqui na nossa empresa, foi a nossa área, a Tronco, que trouxe para fazer. Um já está implementado, o outro já está na fase, terminou a fase 1, está indo para a segunda fase, que é a fase de implementação, para deixar o nosso processo aí de auditoria muito mais fluido, né? Auditoria médica muito mais fluido. Que eu vejo pelo mundo, acho que em termos de saúde, a gente fala muito no Brasil, imagino que no mundo também, sobre telemedicina, né? Como é que eu levo a telemedicina, principalmente de período pandemia, Covid, ninguém esperava, e como é que eu trato, ou como é que eu atendo, como é que eu tento levar um mínimo de saúde, bem-estar e qualidade de vida para os beneficiários, para a população como um todo, não somente para beneficiários de plano de saúde, né? Então, eu vejo uma expansão desse conceito que sai só da telemedicina, do profissional de saúde atendendo, ou do médico atendendo por meio de um celular, e a gente amplia esse conceito para a telesaúde. Como é que eu levo saúde para quem precisa, ou para quem às vezes não precisa, mas precisa de um acompanhamento, ou gostaria de um acompanhamento? Como é que eu expando esse conceito? Eu vejo muita iniciativa correndo para o lado da telemedicina, e gostaria muito de endereçar cada vez mais esforços e ver cada vez mais empreendedores e grandes empresas e pequenas empresas também indo para o caminho da telesaúde, né? Telesaúde não é só fazer uma chamada de vídeo e áudio com o celular na mão com um médico. Telesaúde é muito mais do que isso. Exemplo, nos Estados Unidos tem uma startup norte-americana, ainda não está consolidada em termos de tração, mas ela faz atendimento pediátrico de urgência / emergência por meio de SMS com o pai e com a mãe. Isso é telesaúde. É fazer o atendimento à distância, é fazer o acolhimento à distância. A gente pratica muito pouco isso no Brasil. Então, eu sinto falta, e gostaria, e vejo algumas poucas pessoas empresas caminhando para esse caminho, que é levar a saúde por meio de canais talvez diferentes daqueles conhecidos, ou talvez canais que não sejam tão lucrativos, mas que tenham uma missão prioritária de levar saúde para quem mais precisa. Então, eu gostaria muito de ver esses movimentos. E a gente, aí só para finalizar essa fala dessa sua pergunta especificamente, nós temos uma missão também com a organização, que é o que a gente chama de melhores cuidados para mais pessoas. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, e que tem um desdobramento para o planejamento estratégico da inovação, a gente conseguiu aprovar, validar isso com toda a nossa diretoria, que é melhores cuidados, aquilo que a gente faz de melhor, cada vez melhor, manter os níveis nas alturas, mas levar isso também para quem não é beneficiário de plano de saúde. E aí vem a parte de realmente de impacto das nossas ações. A gente tem instituto e etc., mas são ações que levam aquilo que a gente faz de melhor para quem não pode pagar por um plano de saúde. Então, para finalizar minha fala nesse sentido, acho que precisamos de mais empreendedores, aí eu acho que são empreendedores mesmos e empreendedores, para olhar para a democratização do acesso à saúde. A gente está fazendo isso, o Unimed Nacional está fazendo isso, o Sistema Unimed, algumas estão fazendo isso, mas precisa de muito mais gente fazendo. Nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde e 170 milhões que não têm plano de saúde.
Então, quando eu falo melhores cuidados para mais pessoas, eu estou falando de 170 milhões, além daquelas que eu já atendo e tenho essa missão como organização. Muito legal. Para a gente fechar, Dante, eu queria te perguntar se você acha que uma empresa que não aposta numa área especificamente de inovação, ela está ficando para trás hoje, seja ela do tamanho que for, do porte que for, e que mensagem você deixaria, que futuro você quer ver acontecer ou deixar, se não estiver mais aqui, principalmente para os empreendedores que estão pensando nisso, não só as grandes empresas, quem está começando com seu negócio, inovação na cabeça é o caminho, é imprescindível. O que você tem a dizer sobre isso? Excelente. Se a empresa não tem uma área de inovação e não tem um movimento de inovação já disseminado, a recomendação, sem sombra de dúvidas, é traga pelo menos uma pessoa, não tente fazer nada dentro de casa, eu evitaria por esse caminho, é claro que não tem nada cravado em pedra, mas traz alguém de fora que tem a experiência na estruturação desse tipo de iniciativa, devagarzinho, sem pressa, com resultados consistentes, um de cada vez, e a partir disso vai escalando. Se tentar fazer isso simplesmente sem ter foco ou dividindo a atenção com o dia a dia, é muito provável que não vá acontecer, porque divide energia, a gente sabe que a rotina do trabalho engole, então tem que ter pelo menos uma pessoa focada. Se a empresa não tem, traz alguém e faz esse cara escalar esse negócio, essa pessoa escalar esse negócio. Eu acredito em empresas que não têm uma área de inovação. E aí você fala, puta, o cara é maluco, tá falando de inovação, o cara é head de inovação aqui, mas tá falando que não tem que ter. Por que isso? Eu acho que o movimento começa com uma pessoa representando a bandeira da inovação, fazendo as provocações, induzindo, empurrando a turma para frente, ajudando nesse processo de construção. Mas eu acredito que ela tem que evoluir. Ela começa com uma pessoa, essa pessoa cresce, tem um time, esse time vai disseminando essas informações, esses conceitos, todas essas metodologias que a gente tem e as visões que a gente compartilha também para os demais da nossa organização, até que chegue um momento, e nós estamos exatamente nessa fase, até que seja na fase de equipe propagando para as demais, até que chegue no momento que é a nossa visão, que não exista mais uma área de inovação, porque nós temos uma organização em que as pessoas sabem que elas também precisam inovar. E aí é um estágio de maturidade super, super evoluído em que a organização não tem uma pessoa, assim, todo mundo está empoderado e conhece as rotas para que possa inovar. Utópico, talvez chegar a 100%, não precisa ser 100%, mas se 20% das pessoas de uma grande empresa, uma média empresa, uma pequena empresa, conhecem e não deixem se engolir pela rotina do dia a dia, pela rotina de trabalho, para olhar para aspectos de inovação, muita coisa pode ser diferente. Então, eu acredito muito nessa evolução. E se você quer inovação, quando eu comecei lá atrás, em 2008, quando eu trabalhei na Votorantim, não sei, antes disso, foi 2006, na Votorantim, 2006, 2007, 2008, quando eu saí e tal, desde a época de estágio, a gente não falava de inovação, a gente fazia a inovação, sem nem saber que tinha um título, que tinha um rótulo, que tinha um carimbo e etc. Aí depois que vieram evoluções de rótulos, essas coisas todas aí, acho importante, tem que ter para facilitar o entendimento, mas quando a gente começou não tinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você busca falar que está inovando, mas eu recomendaria, não fale que está inovando, simplesmente faça. Porque quem reconhece a inovação de fato não é você falando que é inovador, é aquele que está sendo impactado pelo que você faz. Então, na minha opinião, não é uma questão de rótulos, títulos, áreas, cargos, etc. E sim do reconhecimento para aquele que você quer atender de fato, legitimamente. No nosso caso, são beneficiários, são corretores, são prestadores de serviços, são médicos cooperados, médicos credenciados. Esses caras é que dizem se a gente é ou não inovador. Posso falar o que for. Eu, como head de inovação, posso falar o que for. Mas se o cara falar, cara, você está fazendo mais do mesmo, eu não sou inovador, eu simplesmente estou fazendo mais do mesmo. Então, minha recomendação final é não fale sobre inovação no sentido de estou inovando. Pegue e faça, gere valor e a partir do valor que você gerar, você captura. Você ganha seu dinheiro, você ganha sua fama, você ganha o que você quiser para você. O que quiser parte da rotina. Fama não é uma coisa que eu busco, nem talvez dinheiro, mas eu busco deixar um legado das pessoas que acreditam na inovação, tal como eu acredito nos resultados que a gente já colheu ao longo da nossa jornada aí, é deixar esse legado e falar, cara, olha, que legal, dá para fazer diferente e nós estamos fazendo diferente. Por isso que a gente tem essa série, pessoal, para ouvir lideranças inspiradoras assim. Dante Lopes, Head de Inovação da Unimed Nacional. Obrigada, adorei o papo, muito obrigada pela sua presença. E eu que agradeço, Natália, obrigado pelo convite, fico super à disposição, é uma honra tremenda poder compartilhar um pouquinho do que a gente está buscando fazer aqui. Continuemos em contato. Quem quiser acompanhar o Dante
e suas produções e todas as notícias no LinkedIn. Tem bastante material, né, Dante? Acompanhar também a Unimed Nacional, acompanhar o BR Talks. Estaremos aqui dando updates de todo esse trabalho, desse assunto. Falaremos muito mais de inovação ainda. Então, obrigada, compartilhem, assistam, ouçam e até o próximo BR Talks, até o próximo papo.